Dessa sexta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro, 28 de dezembro, e o Fox Sports está no ar. A gente não tem moleza aqui não, velho. O programa segue firme e forte. E a gente vai abrir o nosso programa de hoje, conforme prometido, com esse interesse do Grêmio no goleiro Cássio do Corinthians, o Cássio que foi base, inclusive, do time gaúcho. De lá foi para o PSV da Holanda e o Corinthians o repatriou. O resto é história, todo mundo conhece que para muitos o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Para mim é o Gilmar dos Santos Neves, mas eu respeito e entendo quem escolhe o Cássio como o maior goleiro da história do Corinthians. Por que o Grêmio está interessado no Cássio? Porque o Marcelo Groi foi negociado com o futebol árabe. O Grêmio perde, na verdade, um grande jogador, uma grande referência, um ídolo, um jogador que ajudou a escrever e muito bem a história recente do time gaúcho. Então tem que repor a altura, é o que o pessoal está dizendo aqui, que a gente estava comentando aqui, o Everson do Ceará seria uma boa, o Theo torceu o nariz, é isso? Não é isso, eu tenho informações do Everson, a informação que eu tenho é que a diretoria do Ceará encarou como ridícula a proposta que chegou do... Não, o que eu perguntei para o que eu te perguntei é o seguinte, é um bom goleiro, mas você falou, você estava dizendo... Não é, eu acho o seguinte, o que o Grêmio está perdendo, além de ser um grande goleiro, além de ser uma referência, além de ser um ídolo, é um símbolo. O Groi, para mim, é um símbolo no time do Grêmio. E eu vejo que para repor essa peça à altura, vai precisar desembolsar muito dinheiro. O Everson, um bom goleiro, seria uma boa aposta. Mas se eles estão interessados no Cássio, ok. O Cássio, eu acho que é uma reposição à altura, é um jogador que saiu de lá. Copa do Mundo, é um grande goleiro. Agora, se eles já fizeram uma proposta para o Everson, não sei se está tão seguro que eles querem o Cássio. Eles querem um goleiro. Porque eles fizeram uma proposta. Eles fizeram uma proposta para o Everson, que foi encarada como ridícula pela diretoria do Ceará. 300 mil reais. Então, mas o que se comenta é o seguinte... Para tirar o Everson, 300 mil reais. Por isso que a direção do Ceará tem encarado. Isso é uma falta de respeito com o Ceará, sem dúvida que sim. Agora, diz que o Marcelo Groi ganhava no Grêmio mais do que o Cássio ganha no Corinthians. Ou seja, tá lá a grana, tá separado. O cheque que iria pro Cássio, pro Groi, pode ir pro Cássio. E é mais do que ele ganha no Corinthians, mano. Mas e o cheque da multa? Porque a multa do Cássio é uma multa extremamente alta. O Cássio, quando renova o contrato com o Corinthians em 2016, acho que foi essa a última renovação do Cássio. Não, em janeiro de 2018 ele renovou de novo, até 2021. Então ele tem ainda mais, agora, se a gente já estiver tomando como base 2019, ele tem mais 2 anos de contrato. É complicado, Sormani. A multa do Cássio gira próxima de 100 milhões de reais. É claro, você pode negociar, se for interessante para o Corinthians também, fazer um caixa. Falar, tenho como suplente aqui o Walter, que é um grande goleiro também. O Corinthians pode falar, acho legal, preciso de dinheiro, vou negociar o Cássio. O Corinthians ele pode vender pelo valor que ele entende que seja pertinente. Não pelo valor da multa, ele pode vender por uma quantia baixa. Mas duvido que seja um valor razoável. Seria muito dinheiro. Muito dinheiro. Quanto que é a multa? Gira em torno de 100 milhões de reais. Quer dizer, vamos supor que o Corinthians queira fazer um bom negócio, vou liberar 50 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, o Andrés não costuma dizer quem quer sair é só bater na porta da sala dele que vai embora? Ele não fala isso? Ele não é maluco que vendeu o Cássio. Mas ele fala isso toda hora. Quem não quer ficar no Corinthians é só bater na porta da minha sala. Quer ficar no Corinthians. Olha, mas de repente se aparecer. Mas se o salário de repente aumenta, uma proposta sedutora de luvas, etc e tal, porque o jogador insatisfeito não fica no Corinthians. O Cássio é um dos jogadores que dentro do elenco do Corinthians recebe o teto. Ele, o Fagner e o Jadson. Quanto que é esse teto, você sabe? 425 pau. E, Hotel, você tem informação de quanto que ganha? A informação é que o Groi ganhava 600 mil e vai passar a ganhar 1 milhão e 200 no Al Ittihad. Ou seja, o Grêmio poderia oferecer uns 200 mil reais a mais do que ganha atualmente o Cássio. Então, o Cássio poderia ir pela proposta financeira, ganhando mais, disputar a Libertadores da América, voltar às origens, estar mais próximo da família dele, que eu esqueci o nome da cidade, mas a cidade do interior do Rio. Veranópolis. Na Serra Gaúcha. É próximo a Porto Alegre. 1h30. Serra Gaúcha é sempre um lugar especial. Por que não? É claro que o Cássio está feliz, está estabilizado, está bem lá no Corinthians, mas já teve fases melhores, o próprio time do Corinthians. Né? O Cássio, que já conquistou o mundo,
nessa última temporada, disputou nas últimas rodadas para não cair. Estava preocupado com queda. É claro que a expectativa do Corinthians em 2019 é muito melhor, com a volta do Carille, com a chegada de reforços, o próprio Ramiro e outros jogadores que vão chegar. Mas eu não vejo assim como algo... seria um absurdo o Cássio ir para o Grêmio. O Grêmio é um grande time com uma torcida espetacular que vem disputando grandes títulos. Por muito pouco não chegou à final da Libertadores. Abel, mas o Corinthians ele só não ocupou um lugar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro desse ano graças ao Cássio. Sim. Se não fosse o Cássio, o Corinthians poderia ter caído no Campeonato Brasileiro novamente. Então, se a diretoria do Corinthians hoje vende um dos principais pilares e ídolos desse time do Corinthians, a torcida cai de pau em cima do Andrés. Mas vendeu o Rodriguinho, vendeu... Não, mas não dá pra comparar o status do Rodriguinho quase metade do time titular do Corinthians. Não, mas não dá. Lai, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Ouso dizer que o Cássio é o jogador que mais conquistou títulos importantes com a camisa do Corinthians. Ele superou o Marcelinho Carioca. A gente não tá falando de um simples goleiro, a gente tá falando do goleiro. Do goleiro. Eu acho que a torcida do Corinthians não engoliria esse sapo, não. Por mais dinheiro que possa oferecer o Grêmio. Mano, da mesma forma que o torcedor do Grêmio tá indignado porque o Grêmio vendeu o Marcelo Groi. Não, mas não foi o Grêmio que vendeu o Abel. Era vontade. O Marcelo Groi pediu pra sair. Baixa, né? O Marcelo Groi pediu pra sair. E a diretoria do Grêmio, ela não forçou a barra justamente por consideração ao Marcelo Groi. Vamos fazer o seguinte, qual que é a nossa hashtag mesmo? É hashtag FS Rádio Brasil, é isso? Isso. Confirmado? Então, assim, manda você que é corintiano, você que é torcedor do Grêmio, o que você pensa a respeito desse assunto? Você, corintiano, aceitaria ver o Walter no gol e o Cássio jogando no Grêmio? Você é torcedor gremista, gostaria de ver o Cássio retornando à equipe tricolor dos Pampas? Hashtag FS Rádio Brasil. Agora, se você quiser mandar também um WhatsApp, não se esqueça, hein? Nós temos um WhatsApp aqui também. É o 11, como é que é o nosso telefone aí? 99390-4545. Olha aí, ó. 11 99390-4545. Ou seja, você pode se manifestar duplamente aqui, através da nossa hashtag, pelo Twitter e também pelo WhatsApp dos canais Fox Sports. Eu ia perguntar para vocês o seguinte, a respeito ainda do Cássio, né? O Walter pode ser essa solução? Porque é o seguinte, mano, não seria interessante, eu tô levantando essa bola para vocês aí, de repente se o Grêmio coloca o Luan na jogada, o Luan mais um dinheiro. Interessante. Porque o Grêmio tá toda hora colocando o Luan em negócio. Parece que o Luan não né? Parece que o Luan se complicou. Luan mais 20 milhões, o Luan mais 10 milhões. Perderam a paciência com o Luan. Daí seria uma burrice do Grêmio. Vale a pena. Aí vai dar o Luan e mais não sei quantos milhões. Não, o Luan, o Grêmio, no meu ponto de vista, o Grêmio, pelo menos a notícia que circula, a gente sabe como é que a notícia circula, né, Samuel? Não, como é que circula? Vai circulando, assim. O Luan não é moeda de troca, né? O Luan não pode ser moeda de troca. A praia não fez bem pra ele. Não. Sol. E além do sol tem um rebatedor, sabe? O Abel sabe que tem um rebatedor, É só isso né? que tem na praia. É só isso. Tem rebatedor no beisebol também. Tem rebatedor também. Mas o Luan não pode ser encarado como moeda de troca. O Luan foi o rei da América no ano passado. No ano retrasado. Mas o Grêmio... no ano passado. Foi o grande responsável pelo título da Libertadores. E o Abel falava sobre os atrativos que o Grêmio, né, teria para apresentar para o Cássio, mas tem que olhar o outro lado também. O Grêmio, por enquanto pelo menos, o Renato vai ter que lidar com saída de muitos jogadores, né, desmontando o time. O Cássio ele começou a carreira no Grêmio, não teve tanta oportunidade assim. Então não sei qual é o sentimento do Cássio com o Grêmio e em relação ao Corinthians. Se a gente fizer uma comparação, a idolatria que ele tem no Corinthians e o início de carreira dele do Grêmio, então qual é o atrativo que o Cássio tem de retornar às origens? Para ir para um time que está se desmontando e sendo valorizado como é valorizado no Corinthians. Eu acho que não tem atrativo. 300 mil a mais na conta no final do mês, não pode ser um atrativo? Eu acho que o Corinthians tem a possibilidade de... Não tem. O Corinthians geralmente não tem. Tanto que o Corinthians, eu estava lendo na internet ontem, em alguns sites, o Corinthians não conseguiu a certidão negativa. Não. Não conseguiu.
O Corinthians tem problemas financeiros. Por incrível que possa parecer, um time com essa grandeza, com essa força do Corinthians, com a torcida que ele tem, com a mídia que ele tem, o Corinthians tem um potencial semelhante ao do Flamengo, gente. Semelhante ao do Flamengo. Só que, mal administrado, não pela atual administração apenas, mas isso vem de algum tempo. Isso já, não é, mano? De, Claro. o quê? De décadas. Claro, né? claro. E o que acontece com o Corinthians hoje? Ele não consegue competir. Entendeu? Patrocinador master, perde jogador. Tem um igual problema. o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Agora, tem um Na vida do Luan foi a venda do Arthur. O Luan jogou muito do lado do Arthur, gente. O Arthur carregava aquele time do Grêmio nas costas. Óbvio que sim. Mano, antes do Já Arthur, jogava. o Luan já estava jogando bem. na seleção Já olímpica. estava jogando bem. Jogou na seleção olímpica. É, Não, mas ele já não dá pra jogou na comparar. seleção Não dá pra comparar. O cara daquele meio-campo do Grêmio chama-se Arthur. É um cara que levou todo mundo nas costas e potencializou o futebol de muitos jogadores. Por exemplo, o Luan, nada aconteceu de tão grave, uma lesão, algo do tipo, que o interrompesse a boa fase dele, o foco. Não, Então, não, eu acho que o principal como o Theo falou, o foco. Mas ele passou por lesões, tanto é que não terminou. mas nenhuma grave. Não terminou o ano jogando, não estava naquela partida contra o River Plate. Agora, há um ano, nesse mesmo período, a gente falava do Luan de ser negociado com a Europa. E aí ele recebeu a proposta renovou, do Shakhtar, né? Não foi? Do Shakhtar, do CSKA. Ele recebeu a proposta ali do leste europeu. E aí renovou o contrato. Não quis ir, renovou o contrato. Pois é, aí será que ele não quis ir? Como é que foi essa composição? Porque sempre jogador que é sondado, que vem proposta, mexe com a cabeça do jogador de tentar a sua tão conhecida independência financeira ou de encarar desafios aí na Europa. E o Luan permaneceu no Grêmio. E aí, de repente, o desempenho dele, em comparação com 2017, mudou completamente. Então, eu acho que quando acontece isso, não é só um fator. Tem a questão do foco, né? Mas o que aconteceu com o Luan? Lesões, talvez uma frustração de não ter sido negociado, né? Não ter ido à Copa do Mundo. De não ter ido à Copa do Mundo também. Uma série, acho, de fatores que a gente tem que Aconteceu a mesma coisa com o Ramiro, gente. O Ramiro, quando jogou naquele meio-campo que tinha o Arthur dentro de um contexto, o Ramiro funcionou muito mais do que quando o Ramiro precisou ser o cara. Eu acho o Ramiro bom jogador, mas ao lado do Arthur, ele potencializou o futebol. Claro que sim, assim como o Luan também. Eu acho que muitas vezes o pessoal pinta o Luan como um jogador diferenciado, ele também não é. Eu também acho. Não acho o Luan nada de outro planeta, não. É um jogador, bom jogador para o consumo doméstico, sim. O que mas ele não já é esse cara jogou, diferenciado, o que ele já jogou, não ele era diferenciado. Não, né? não acho. O que ele jogou naquela Libertadores da América. Ele foi o cara da Libertadores. O que ele jogou na seleção Ele foi eleito olímpica. melhor jogador. Boa fase. Diferenciado. Boa fase. E outra coisa, e o Grêmio jogando muita bola, mas né? se ele conseguir, ele é capaz de jogar aquele futebol. Pois é, mas Tudo que ele jogou em mas 2017, é O mais ele é Guerra, capaz de jogar. o Guerra também foi eleito o melhor jogador da Exato. Libertadores. Bola. Quer dizer, eu tô com o Mano aí. Eu já dei aqui minha opinião a respeito do Luan. Eu acho que ele é um jogador lento e que atrasa o jogo. Então, por isso mesmo, ele não tem mercado na Europa, nos grandes centros. Se tivesse, alguma coisa teria aparecido. Alguma coisa. Tanto é que ele renovou o contrato com o Grêmio. A multa deles pula, me parece que de 40 para 25. O espaço é menor, a negociação foi feita e o empresário pediu exatamente isso para que a multa dele caísse, para viabilizar a saída dele para o Grêmio, para o futebol europeu. Mas não aparece ninguém. É a história do Dudu que a gente estava discutindo ontem aqui. Não aparece ninguém. A gente aqui acha que esses jogadores são talentosos, super jogadores, que isso e que aquilo e papapá, mas quem faz o scout, quem vê o jogo na Europa dos grandes times, não tem a mesma Também visão. não é essa baba que vocês estão falando aí. De quem? Você e o Mano, o Luan. Não, eu acho que para o futebol Mais pro lado brasileiro... do Theo José. Eu acho que ele arrebentou com a camisa do Grêmio, sim, da seleção. Pois é, mas ele passou esse ano 2018, foi um ano muito ruim. Foi um ano muito ruim. Acontece com vários jogadores. Sim, ok. E principalmente eu depois concordo de com uma você. fase espetacular, de um ano espetacular que ele teve. Mas fica um ponto de interrogação. Qual vai ser o Luan de 2019? É o de O 2017. próprio Gabigol, cobiçadíssimo agora, também teve uma queda absurda quando foi jogar na Europa. Sim, mas na é Europa. diferente, Mas o futebol brasileiro Na não. Europa. O Luan não saiu da Europa, para a Europa. O Luan continuou. O Luan teve uma queda no Brasil. O Bruno Henrique dos Santos teve uma queda no Brasil. Entendeu?
Mas eu não sei, eu acho que valeria a pena. O Corinthians é um goleiro, pra mim, que eu acho. Você também acha isso, Walter? Pega um muito. ótimo Excelente goleiro. Excelente goleiro. Pô, tenta compor isso aí, pô. Reforça o time. Traz um Luan. Agora, faz um empréstimo de um Eu ano. acho que se Agora, pinta depois com pinta uma oferta com grana legal para o Corinthians precisa, tem a dívida do estádio, você acabou de dizer problemas financeiros. O Corinthians, acho que, e em cima do que o André sempre disse, o Corinthians aceitaria, eu acho. Exatamente pela qualidade do Walter, que já mostrou que tem condições de ser goleiro titular de um grande time como o Corinthians. Agora eu vou levantar uma outra história com relação ao Walter. Quem foi o responsável pelo crescimento do Walter no Corinthians foi o Mauri, o treinador de goleiros. Que não tá lá. O Mauri não está lá. A informação que eu tenho é que ele teve um desentendimento com o Andrés e Só o não Walter, voltou. o Walter, Foi o único que Cássio, não voltou. vários. Foi o único que não voltou. Da comissão que o Carille levou, o único que não voltou foi o Mauri. E aí? Acho um grande goleiro. O torcedor do Corinthians gosta do Walter, mas ele não confia no Walter como confia no Cássio. acho que Acho um grande goleiro. Não. Confia sim. Olha aí, olha aí sempre, os tweets. sempre que... Dá uma olhadinha. Eu nos acho tweets que aí. confia sim. Dá uma olhadinha. Sempre que foi colocado à prova, inclusive em momentos difíceis e cruciais, o Walter sempre correspondeu. E todo mundo sabe que goleiro precisa de ritmo de jogo. Eu não estou dizendo que ele diferente de não um gosta jogador de do linha. Walter. O que eu coloquei é que ele não confia como confia no Porque Cássio. o Cássio também tem uma história. Cássio é uma ele já referência na provou em história do grandes clube, né? decisões. É isso que eu estou dizendo. Né? O Cássio já provou em grandes decisões, títulos importantes. Ele cresce. Ele cresce, exatamente. Ele é cresce. um jogador que cresce em grandes jogos, em grandes clássicos, em decisões. É decisão de Libertadores, de Mundial, jogos importantes em conquista de Campeonato Brasileiro. Jogador que cresce. O Cássio é assim. O Walter já provou que tem condições de ser titular do Corinthians, mas ele não teve ainda, não foi testado em grandes decisões como foi o Cássio. Se virar titular agora, aí é que a gente vai ver. Agora, a história não tem como apagar e não dá para comparar a história do Cássio com a camisa do Corinthians e do Walter, né? É engraçado, eu tô dando uma olhadinha aqui nos twitters, né? O primeiro twitter que vem aqui é de um rapaz chamado Eduardo Amaral. Ele diz o seguinte: Cássio por Luan